Certo, vamos lá então. O primeiro processo aqui ó, é estar criando um quadrado, tá joia? Vou criar um quadrado aqui nas medidas próximas do elemento interior aqui, ó. Vou tirar vou separar essas curvas, desagrupar na verdade, né? Aqui estava agrupado da forma como a pessoa criou. Então vou deletar a parte externa, porque assim eu tenho a dimensão quadrada aqui desse elemento, né? Selecionando ele eu tenho a dimensão aqui, ó. Arredondar as medidas de 230 milímetros. Então eu vou editar esse quadrado aqui com 230 milímetros. E vou fazer o posicionamento dele centralizado com a figura ali. Usando a janela de encaixes aqui, eu vou fazer o alinhamento pelo centro nos dois eixos, certo? Estando com o quadrado aqui alinhado perfeitamente, eu vou diminuir ele 1 milímetro, só para causar uma interferência. Que reparem que devido à geometria aqui, ele não ficou 100%, né, interferindo aqui no desenho existente. Vou dar cor vermelha aqui para ele, para ficar mais visível. Então vou reduzir aqui 1 milímetro, acho que já será suficiente. Olha lá, já causou uma interferência ali, né, na lateral direita, na parte inferior e na lateral direita. Então aqui será a dimensão interna, né, da nossa mandala. Eu já vou fazer um recorte aqui das sobras ali. E agora eu vou eliminar essa linha que tem a geometria aqui da parte redonda da mandala, né, de toda ela. Como essa mandala ela não é uma mandala simétrica, né, as formas dela são variadas em todos os pontos, eu terei que fazer isso em todo o seu perímetro aqui. Então com a ferramenta linha de 2 pontos aqui, eu criarei uma linha, vou dar a cor azul a ela. Criarei uma linha aqui, outra aqui. Feito isso, com a ferramenta Excluir Segmento Virtual, eu vou deletar as linhas da parte redonda da mandala. Isso aqui já não terá mais importância para nós. Não esqueçam de estar sempre salvando o documento constantemente, tá joia? Agora eu farei uma cópia novamente disso aqui. Vocês perceberão que de tempo em tempo, conforme eu estarei executando alguns passos aqui da alteração, eu irei fazendo cópias dos elementos. Sempre para ter, né, o processo anterior ali como uma referência caso eu necessite, tá joia? Bom, essas linhas azuis aqui nós podemos deletá-las. No caso, vou deletar esse retângulo aqui momentaneamente.
Não, não vou deletá-lo, não. Deixa eu voltar aqui. Vou precisar dele. Como toda a geometria aqui está como se fosse uma curva, né? Clicando com o botão direito aqui, nós temos a opção separar curva. Significa que tudo é uma curva só. Eu posso abrir uma janela de seleção envolvendo o desenho ali, as linhas azuis, né? Que eu criei e deletá-las de uma vez só. Algumas de uma vez só, certo? Então aqui nós temos a base, né, da mandala que se transformará em uma mandala quadrada. Reparem que alguns elementos, algumas regiões, né, as quinas, elas possuem uma falta, né, de geometria aqui. Nós teremos que usar os próprios elementos da mandala para criar geometrias, né, para preencher esse vazio aqui, para não ficar, né, uma coisa feia. Como podemos fazer isso? Temos que corrigir também essas aberturas que ficaram devido a geometria inicial da peça, né? Então, como que nós faremos isso? No caso dessas folhas aqui, percebam que nós temos uma geometria circular aqui, ó. Então, eu posso criar um círculo aqui, mantendo pressionada a tecla Ctrl para criar um círculo perfeito, né? E posicionar ele mais ou menos no olho aqui, ó. Isso aqui vai dar percepção aí de cada um na hora de estar fazendo essas alterações, tá bom? Não existe uma regra. Se nós tivéssemos uma geometria perfeitamente circular aqui, tivesse sido criada com um círculo mesmo, nós teríamos como pegar o centro dela, né, para usar como referência e posicionar com precisão. Mas isso aqui foi criado através da ferramenta Baseline. Se vocês repararem, né, eu acabei de criar um círculo perfeito. Se eu colocar em cima aqui, ó, diminuir a espessura da linha, mesmo que eu aumente aqui, ó, um pouquinho o tamanho dela, vou colocar 7.2. Percebam que a linha nunca vai coincidir ali, porque tem uma diferencinha, né? Quando você cria as geometrias com a ferramenta Baseline, mesmo que você tenha muito cuidado, muito capricho ali na hora de estar criando, sempre vai ocorrer uma diferença, mesmo que mínima, né? E aí você não consegue reproduzir exatamente a geometria dessa forma como eu tentei aqui. Então vamos fazer no olho mesmo, tá? Posiciona ela aqui mais ou menos. E aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela para poder ultrapassar esse ponto aqui, ó, né? Esse vértice aqui onde ela muda de direção. Esse e esse. No caso, esse aqui já está ultrapassando, né? Ali está faltando um pouquinho. Vou aumentar aqui, ó, 3 décimos é suficiente. Foi até muito. 1 décimo ali já bastava, certo? Agora eu vou deletar aqui, ó, com a ferramenta Excluir Segmento Virtual, a parte preta de ambos os lados e a parte azul aqui, ó. Vou separar a curva para deletar esse pedacinho. E agora eu posso fazer a união do elemento aqui, ó, com a ferramenta Unir. Então já tenho a geometria. Mudou de cor porque usou a referência do azul que eu tinha criado anteriormente, né? Então, no caso aqui, eu já reproduzi essa geometria. E dessa forma eu farei para as demais, né, geometrias ali que estão faltando um pedaço. No caso aqui, a gente tem uma curvatura. Eu não vou conseguir criar um raio aqui, ó, fechar esse raio utilizando a ferramenta elipse. Então, vou com a linha com a ferramenta Baseline. Você pode fazer o seguinte: clicar no primeiro ponto ali, já clicar aqui no último ponto, dá um Enter. E com a ferramenta Forma, criar alguns nós ali, ó. E depois ir puxando o nó para que fique com uma forma mais suave, certo? Ou então, né, vamos deletar aqui. Você já pode ir criando mais ou menos como seria o perfil, né? Clicando aqui em alguns pontos próximo do que seria o perfil ideal para fazer o fechamento ali da geometria. E com a ferramenta Forma novamente, né? Você vem ajustando os nós aqui, ó, para deixar mais uniforme possível essa
essa curvatura. Se você desejar, pode criar mais nós ali, né, o quanto você achar necessário para estar suavizando aí essa curvatura, deixando ela mais uniforme ali. Olha só, ficou legal. Dá uma baixadinha aqui nesse ponto e tá jóia. E o mesmo farei do lado de cá. Reparem que o primeiro, na verdade o segundo nó de cada lado, ao movimentá-lo, ele permite que você veja a tangência da linha existente com a linha que você está criando. Aqui, ó, significa que está um pouquinho fora de tangente. Se eu levantar ele mais um pouquinho aqui, ó, levar um pouquinho para cima, ó lá, já ficou tangente, né? Então tá perfeita a união desse ponto. Agora só os demais pontos ali, fazer um pequeno ajuste para deixar a curva mais suavizada, como ficou agora. Tá perfeito. No caso dessa folhinha aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu farei uma cópia do elemento todo aqui. Porque essa folha ela se repete ali, né? Então eu vou... Eita, não fez a cópia. Estou com um problema aqui, acho que meu teclado não está muito legal aqui no Ctrl V. Aqui eu vou clicar com o botão direito, separar as curvas. E vou pegar essa folhinha aqui como referência. Vou fazer o combinar dela aqui para transformar em uma única curva. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma escala nela aqui, dar uma cor diferente para ela. Aplicar uma escala aqui maior, para deixar próximo da figura original ali que eu preciso. Eu poderia ter criado da mesma forma, tá, pessoal? Só estou fazendo assim para que vocês entendam que não existe uma regra exata para estar criando as coisas, né? Cada situação é uma situação. Então, aqui eu estou mostrando uma outra opção para você estar criando, né? Realizando esse tipo de trabalho. Vou diminuir aqui um pouquinho a escala. Ficou pequeno. E a ideia aqui é estar ultrapassando a parte de baixo, tá? Porque a florzinha original aqui nós vamos deletá-la, né? Então, como já ultrapassou aqui, lá em cima tá legal, tá bem próximo do que seria o original, eu vou cortar aqui. Selecionar a geometria, botão direito, separar a curva aqui, para deletar o que não é necessário. E aqui fazer o corte da parte vermelha. Cliquei ali em tela de boas-vindas sem querer. E agora eu posso selecionar as geometrias todas aqui, ou parte delas, e aplicar aqui um unir curvas. Recriamos a folhinha. Vou fazer a união aqui também da borboleta, da parte da borboleta, né, que tem a asa ali que recriamos. No caso aqui, ela não fez a união porque essa linha foi criada através da ferramenta B-Spline. Então ela ainda não é uma curva, ela é uma curva B-Spline, que é diferente. Então, selecionando ela, botão direito, converter em curvas. E o mesmo na outra linha ali. Agora sim eu consigo fazer a união. Olha lá. Ok? Salvar documento novamente. Aqui nós temos uma outra geometria a ser criada. Recriada, né? Ó, como eu falei, tá vendo? Não tá tangente a linha. Eu vou trazer aqui para a direita um pouquinho. Isso aqui, pessoal, não precisa ser 100% ali como eu estou fazendo, tá?
Se você fizer a união depois nesse ponto, do jeito que está aqui, ó, um pouquinho fora, não vai ficar perceptível, tá? Porque é mais uma questão de preciosismo aí que muitas vezes é desnecessário. Aqui já está legal. Os demais pontos ali também estão bem uniformes. Botão direito, converter em curvas. Vou selecionar só a outra curva ali e fazer a união delas. Ok? Aqui nós temos mais duas geometrias a serem recriadas. Aqui acaba sendo um pouquinho mais chato porque ó, é um redondo aqui, que a gente não sabe exatamente se ele já vem tangente reto aqui ou se ele abre um pouquinho e depois tem uma outra curvatura. Vamos fazer direto para ver como fica. Dessa forma aqui. Eu acho que está razoável ali. Agora essa aqui, repare, aqui a gente tinha uma referência, né, da curvatura aqui iniciando para fazer a tangência com a outra linha. Agora aqui nós não temos referência nenhuma, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou transformar aqui em curva primeiro, fazer a união desse trecho, tá? Aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui eu acho que não ficou legal. Vou fazer um teste aqui, ó. Com a ferramenta Forma, eu vou deletar esse nó. Não resolveu muito, não alterou muito a geometria. Repare que alterou pouquinho a coisa, né? Ficou um pouquinho mais suave ali, ó. De repente, deletando esse, também não mudou muito. Mas, vamos deletar o anterior aqui. Olha lá, aí ficou um pouquinho melhor, né? Esse é uma jogada ali que a gente pode fazer após a edição aí de algumas linhas para melhorar a uniformidade ali da curvatura. Então aqui eu vou fazer uma cópia desse trecho. Vou trazer ele para cá, porque vocês há de concordar comigo que esse outro lado aqui da borboleta deveria ser simétrico a esse. Deveria não, né? Na verdade é simétrico. Se traçarmos uma linha aqui, ó, né, bem ao centro, veremos que os dois lados são exatamente iguais, só que espelhados, né? Então mostra que nós temos uma simetria. Aqui eu vou fazer então o espelhamento dela para se tornar simétrico. Não precisava ter feito a cópia, né? Mas enfim. Aqui eu vou criar uma linha nesse ponto, só para cortar aqui, ó. E utilizar só um pedacinho ali do que será necessário para mim. Da cor vermelha. E agora eu vou trazer ele bem para cá. E no olho aqui também vamos fazer um ajuste da geometria. Posicionando ele mais ou menos ali, ó. Como deveria ser. Com as setas do teclado aqui a gente consegue fazer um ajuste melhor. Tá ok? Então ali ficou bem próximo, tá? Aqui, ó, desse lado eu vou cortar a linha vermelha aqui, né? E a linha preta. Aquele pedacinho da preta. Aqui eu também farei a mesma coisa, a linha preta aqui e a vermelha aqui. Com a ferramenta Forma, reparem que os nós ali estão exatamente juntos. Então aqui eu farei uma união dos elementos. Criei um espelho sem querer. Vou dar um Ctrl V aqui. Não criei não. Deixa eu ver aqui, não foi criado. Bom, selecionar aqui novamente. E aplicar o comando. E recriamos o outro lado ali da borboleta. Aqui foi criado sem querer mesmo uma geometria. O espelho da geometria. Deixa eu deletar aqui. Então aqui ela já está recriada, né, simetricamente. Tá bem, ela não está 100% simétrica, né, devido ao ajuste que foi necessário realizar ali. Mas é uma coisa imperceptível aqui, né? Não vai afetar em nada, não vai prejudicar em nada o modelo, certo? Aqui nós temos uma outra florzinha que podemos
né, seguir o mesmo procedimento ali, fazer uma cópia dessa. Aqui eu fiz duas cópias sem querer, deletar uma. Não sei se vocês conseguem perceber, mas com as linhas duplicadas aqui, né, sobrepostas, o contorno fica, parece que um pouquinho mais escuro que as demais linhas, né? Então, ó, deletando ali. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente lá, né? Rotacionar aqui para ficar mais parecida a posição. Diminuir aqui um pouquinho a escala para 85 para ver. Colocar 90. E ali tá legal. Deletar aqui, cortar ali, cortar aqui também, aqui. Separar as curvas para deletar o que está excedendo aqui, está sobrando. Agora é só fazer a união. Mais uma geometria ali corrigida. Aqui, pessoal, repare que ele está bem próximo do que será a borda da nossa mandala. Então, com a ferramenta B-Spline, eu vou criar uma geometria aqui só para fazer o fechamento. Dessa forma aqui. E aqui eu sigo contínuo aqui, mais ou menos acompanhando a curvatura dessa linha oposta ali, paralela na verdade, né? O mesmo vou fazer aqui nesse outro ponto. Vou criar uma curvatura aqui para baixo, apenas para dar ancoragem, né, para esse ponto ali que ficou aberto. Vou fazer um pouquinho diferente desse lado agora, vou converter em curvas. Fazer a união desse ponto. Tá legal. Agora aqui, pessoal, vou pegar a ferramenta aqui, ó, para fazer a medição, para ver a distância daqui para cá. Pegando o perpendicular ali, 4,05. Aqui eu vou fazer a aplicação de um contorno. Na medida de 4,05. O contorno foi criado aqui, eu vou clicar com dar um Ctrl K aqui para separar o contorno e dar uma cor diferente para ele. Né? Reparem que criou um contorno ali de toda a curva, que ela era bem grande ali. Então vou cortar esse ponto aqui, vou cortar aqui, vou deletar essa outra parte aqui, aqui também, e agora ficar só com a parte que interessa. Selecionando com a ferramenta Forma aqui, ó, nós percebemos que a curva está terminando nesse ponto aqui, né, a curva preta. Então, selecionar a parte azul, vou criar um nó aqui, que vai ser o fim do contorno, né, da direita para a esquerda. Vou deletar esse outro ponto aqui. E agora eu vou fazer a união desses dois pontos. Reparem que aqui ficou um nó meio estranho, né? Com a ferramenta Forma, vou deletar esses dois nós só para suavizar. Está pronto
a parte de baixo, certo? Aqui nós temos a parte aqui da borboleta para fazer o fechamento também. Farei da seguinte forma aqui assim. Como eu costumo sempre dizer, pessoal, como eu estou criando aqui e não há uma exigência do cliente, da cliente com relação a essas formas, eu posso fazer como eu bem desejar, né? Que eu achar que fique legal ali, uma geometria bacana, bem feitinha, eu posso estar criando, né? Todos vocês aí que precisarem fazer alguma alteração dessa forma, tem que ter a liberdade de estar criando de uma maneira que fique fácil a criação e que mantenha a ideia do projeto inicial, né? Sem fugir muito. Outro ponto aqui é curtinho, às vezes até criando um ponto, criando um pontinho aqui, ó, criando um nó ali, esticando o último. Já agiliza um pouquinho o processo ali para tá fazendo esse fechamento. E aqui mais um trecho aqui que eu vou completar aqui com a ferramenta B-Spline, criando os nós espaçados aqui para ficar bem suave, mantendo a uniformidade ali da linha original. Então, basicamente, ali recriamos as geometrias. Opa, tem um pedacinho aqui. Eu vou dar uma esticada nele, porque essa linha aqui aparentemente está vindo reta, né? Agora sim. Aqui, pessoal, no caso dessa folhinha aqui, reparem que ela está, digamos que solta aqui, né, na geometria. Isso aqui não vai ficar legal, tem que criar uma ancoragem. Como nós temos, né, espaço aqui em cima para ser preenchido, eu posso trazê-la aqui, ó, para cima aqui. Eu vou fazer uma cópia dela. Vou aplicar aqui uma escala, deixar ela um pouco maior, para estar preenchendo essa outra parte de cima aqui, ó. Com essa florzinha. Então, vou posicionar ela aqui. Jogar ela um pouquinho mais para o canto aqui. Isso aqui fica a critério de cada um, tá, pessoal? Fazer como achar que fica melhor. Então aqui, ó, eu acho que já está legal o preenchimento para essa parte aqui de cima. O mesmo eu posso fazer ali para baixo. Vou selecionar essas duas aqui. Fazer uma cópia delas. Aqui eu vou colocar só a grande. Nesse ponto aqui. Vou colocar ela dessa forma aqui. Vou fazer uma outra cópia aqui. E aí, pessoal, eu estou utilizando uma geometria já existente do desenho, tá? Mas poderia também estar criando uma e fica a critério de cada um.
para não fugir, né, do design que foi criado, porque foi utilizado, né, várias flores todas iguais, né, só alterando o tamanho. Então eu não vou recriar uma diferente aí para não ficar estranho, né, o modelo. Então eu vou seguir da mesma forma, utilizando os elementos existentes já para estar criando o preenchimento dessas regiões aí. E lá em cima do lado direito eu vou colocar uma pequenininha aqui. Certo? E praticamente, né, tá preenchido ali, ó, o modelo. Agora aqui, para estar criando a aba, eu vou usar como referência o original também, né? Então aqui eu vou fazer a medição para ver quanto tem essa aba. Tá dando uma medida quebrada ali, ó, de 9,86. Eu vou considerar 10 milímetros. Então aqui eu vou fazer uma cópia desse quadrado. Não copiou para variar. Agora sim. E aqui, ó, eu teria que aumentar 20 milímetros para cada lado, né? Então eu vou colocar 250 milímetros, vai aumentar 21 na verdade, ok? Selecionando, agora selecionando não, com a ferramenta, selecionando a ferramenta Excluir Segmento Virtual, eu vou cortar aqui, ó, para criar a ancoragem das folhinhas aqui com a borda da nossa mandala. Fazer o corte ali, ó, criar a ancoragem dos elementos, né, de todos os pontos. E agora selecionando tudo ali, eu vou aplicar unir curvas. Agora aqui, pessoal, só uma questão de capricho também. A medida aqui ficou com 10,5, né? Tá quebrada ali. O que eu vou fazer? Selecionar todo esse elemento aqui interno e alterar a medida aqui, ó, para 230 milímetros. Assim eu consigo manter os 10 milímetros ali que eu tinha pensado inicialmente, né? Tá próximo da medida original. Ok? Agora basta selecionar tudo, botão direito, combinar e está pronta a mandala quadrada. Vou aplicar aqui um preenchimento só para ver como ficou. E o modelo está pronto. Ok? Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade aí, é só dar um grito para nós. Um abraço a todos.